Olá, bem-vindos ao meu canal Orquídeas Portugal. Eu sou a Anabela. Hoje fiz dois vídeos sobre a rega das Phalaenopsis e já começaram a surgir aqui algumas dúvidas por causa desta imagem em particular. Pronto. Então, os potes. Os potes são sempre uma coisa bastante controversa. Eu vou então partilhar convosco como é que tenho as plantas e como é que eu as rego. Portanto, eu rego as minhas plantas muitas vezes no verão debaixo da torneira, com um papel da cozinha, portanto absorvente de cozinha, eu retiro o excesso de água, eu passo sempre o papel nesta zona. Quer tenha água ou não, por sim, por não, porque às vezes fica uma gotícula e não se vê, ou fica aqui nestas bainhas e não se vê. Portanto, nestas axilas aqui, portanto, eu nem arrisco. Se meter debaixo da torneira, o meu amigo papel da cozinha vai lá. Pronto. E nem sempre tenho tempo de pôr as plantas a escorrer na banca. E o que eu faço é, tenho em todos os meus, para todas as minhas Phalaenopsis, ou tenho este pratinho, que é uma tacinha com pedra, eu vou-vos mostrar. Esta pedra, nenhuma dela é calcária, portanto não é aquela pedra que se desfaz de calcário, de calcário, de cal, não é chamada de cal, das obras, portanto é chamada do rio, pedra do rio. Aliás, as minhas pedras eu recolho-as muitas vezes no rio, na praia, depois deixo-as ficar de molho bastante tempo, à chuva, um ano ou dois, e reutilizo. E nos potes tenho exatamente a mesma situação, como veem. Portanto, eu rego-as e hoje, por exemplo, reguei de imersão e voltei-as a meter nos sítios. Os potes é uma coisa bastante controversa, porque depois a planta tem estas raízes que precisam de luz para fazerem a fotossíntese. Eu aqui gostava, eu irei fazer um vídeo sobre esta situação mais tarde, quando falarmos da luz, mas neste momento o que eu queria que percebessem é que os potes têm uma abertura que permite a entrada de luz para a planta e que permite que ela faça a sua fotossíntese. Não é o ideal seria isto, mas de facto nem sempre é assim tão bonito ter as plantas assim no móvel da sala. Pronto. Então, porque é que eu tenho estes pratos? Eu rego-as muitas vezes, como eu disse, debaixo da torneira, tenho que viajar, as plantas precisam de água, não as posso deixar sem água e não dá tempo de escorrerem na banca. Este pratinho permite que ela regresse, que a planta regresse ao sítio onde está a decorar e que não esteja em contacto com a água e que não marque o móvel. No mundo ideal nós não teríamos nada debaixo da planta, mas de facto isso não é possível, porque nós estragamos os nossos móveis. Eu vou passar a exemplificar. Portanto, eu rego a planta, a água passa por ali, nós estamos a ver, e passa lá para baixo, e portanto, como se vê, não há água nenhuma em contacto. Não é a mesma coisa se passa com os potes. Nós regamos a planta perde a água, esta nem está a perder água nenhuma, está-me a deixar ficar mal. Aqui está ele. E como se vê lá em baixo, a água fica lá, mas não entra em contacto. Não é? Pronto. Em situação alguma, esta zona do vaso, como já referi antes, está em contacto com a água. Esta água que fica aqui em baixo
e mesmo dentro do pote, permite que haja aqui nesta zona, e mesmo até para dentro dos buracos, porque os nossos vasos são furados, que entre umidade e que aumenta a umidade ambiente que estas plantas adoram. Não é? O que há mais a dizer sobre estes potinhos e sobre estes pratos? É sempre preferível usar isto a ter as plantas diretamente num pote sem nada, em que a planta está em contacto direta com o pote, o fundo de base. Isto não deverá acontecer, principalmente se regamos diretamente para dentro do pote. Tá bem? Eu nunca rego as plantas diretamente para dentro do pote. Portanto, eu escorro sempre as plantas, mas como as plantas demoram algum tempo a escorrer, nem sempre é o tempo ideal. O ideal seria, por exemplo, nós fazermos a rega de manhã e só no dia seguinte ou à noite devolvêssemos a planta ao pote. Isso nem sempre é possível, a minha vida não me permite tal coisa, eu não vivo em função das Phalaenopsis e, portanto, tenho que me aqui adaptar e criar uma situação que permita ser segura. E esta é uma situação segura, não é? Esta é a minha forma de manter as plantas Phalaenopsis regadas, sem estragar os móveis e de uma forma bonita. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Obrigada.